Quero dar boas-vindas a você nesse encontro de reflexão bíblica e teológica, o nosso fórum de segundas-feiras. O nosso tema deste ano de 2011 é Conheça Sua Bíblia. Então é muito bom estarmos juntos novamente para essa caminhada pela Palavra de Deus. Eu queria, como primeiro momento do nosso encontro de hoje, convidar você à oração e que você me acompanhe. Deus nosso Pai, agradecemos-te o dia de trabalho, as atividades, as sementes que lançamos. Pedimos que a tua boa mão faça com que prosperem para a tua glória. Agradecemos esse nosso encontro e o privilégio e a oportunidade de olharmos a Bíblia Sagrada, a tua palavra. E te pedimos que, enquanto falamos a teu respeito, pelo teu Espírito Santo, tenhamos a oportunidade de falar contigo. Pedimos-te assim em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Conheça a sua Bíblia. Eu, a título de introdução para essa noite, gostaria de chamar a sua atenção para isso que eu chamaria de o tema central da Bíblia Sagrada. Pelo menos o tema central da Bíblia Sagrada a respeito da Bíblia Sagrada. Ou o tema central da Bíblia Sagrada enquanto nós estamos tentando entender a Bíblia Sagrada. Se eu compreendo bem por que foi que Deus escreveu um livro, essa pergunta que está por trás desta afirmação, o tema central da Bíblia Sagrada, por que foi que Deus escreveu um livro? Eu escolho parafrasear o Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Ele diz assim: o universo não é uma ideia minha. Minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Parafraseando o Alberto Caeiro, eu diria que Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Deus não é uma ideia nossa. A nossa ideia de Deus é que é uma ideia nossa. Há uma diferença entre Deus em si, se podemos falar assim, e a ideia que nós temos a respeito de Deus. Entre aquilo que Deus é e aquilo que pensamos que Ele seja. Aquilo que Deus é em si e as imagens que temos a respeito dEle. A compreensão que temos a respeito dele, a percepção que temos a respeito dele. Então, usando essa fala, ou esta expressão do Alberto Caeiro, e parafraseando, dizendo que Deus não é uma ideia minha, a ideia que tenho de Deus é que é uma ideia minha. Eu diria que o tema central da Bíblia Sagrada é o monoteísmo. O tema central da Bíblia Sagrada é Deus. Porque quando falamos na Bíblia Sagrada, nós falamos da revelação de Deus. Deus se revelando. Então, a Bíblia Sagrada é Deus mostrando a si mesmo. E partilhando conosco a ideia que Ele tem a respeito dele mesmo. É Deus mostrando a sua natureza, a sua identidade, o seu caráter. Então, o tema central da Bíblia Sagrada é o monoteísmo. E por que eu digo que é o monoteísmo e não Deus? Porque acredito, e não estou sozinho, que a grande invenção do judaísmo é o monoteísmo. Se os judeus não tivessem contribuído com mais nada na história da civilização humana,
e tivessem apenas oferecido essa ideia de que só existe um Deus, já teriam feito algo extraordinário e incomparável. Esta afirmação de que existe apenas um Deus é o monoteísmo. E acho que é importante nós também compreendermos o que está por trás da expressão monoteísmo ou desta afirmação de que só existe um Deus. Não é que o Deus da Bíblia Sagrada é o maior de todos os deuses, é o mais poderoso de todos os deuses. Ele é o único. Ele não é o mais poderoso de todos, porque não existem outros, é um só existe um Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é o registro da revelação desse único Deus. Ou, por assim dizer, é a própria revelação desse único Deus, que se mostra na história de um povo. E esse povo, ele existe em meio a outros povos. E todos estes outros povos têm compreensões e percepções do divino e das divindades. A Bíblia Sagrada é o registro de como nessa história desse um povo, o povo hebreu, o povo descendente de Abraão, vai percebendo uma natureza, uma identidade e um caráter de um Deus e vai descobrindo que esse um Deus não é um entre vários, mas é único. Então, a Bíblia Sagrada trata disso. É o processo através do qual, se eu posso afirmar isso, o que creio é, a Bíblia Sagrada é o processo através do qual a consciência da humanidade vai se apropriando da realidade da existência ou da existência de um só Deus. Mais para frente, a filosofia e a teologia quase que vão se recusar a dizer que Deus existe. O que existe é você, o que existe é a cadeira. Deus é. Por isso é que ele se apresenta a Moisés como eu sou. E o som mais próximo deste nome de Deus, eu sou, que existe, é o som da sua inspiração. Se você fizer esse barulho, se você fizer esse som, quando Moisés perguntou qual é o teu nome, o que ele ouviu foi... Então Deus não existe, Deus é. Então a Bíblia Sagrada é este livro que conta a história de um povo que no meio de tantos povos e tantos povos com tantos deuses, foi tomando consciência deste único que é. Então o tema central da Bíblia Sagrada, eu escolho a palavra monoteísmo no lugar de Deus, para que transmita esta compreensão de que há um só Deus e a Bíblia é a revelação ou a autorrevelação desse um só Deus. Eu recentemente contemplei a obra de um pintor chamado Fernand Cormon. Ele pintou essa tela em 1880, o nome dessa tela é Caim. Caim. A questão de talvez um ano ou um pouco mais, eu ouvi uma palestra do professor Luiz Felipe Pondé, em que ele nos ofereceu o seguinte exercício. Imagine que você está numa espaçonave que consegue percorrer
todo o universo. Você vai para a imensidão do espaço sideral e você viaja tempos e tempos na escuridão e no vazio, nessa imensidão. Mas não apenas você está numa espaçonave que consegue se deslocar por todo o universo, mas você está numa espaçonave que consegue se deslocar no tempo. E você volta. E você volta até o início da história da humanidade. E você vai para a costa da África. A ciência diz que é muito provável que toda a humanidade tenha origem na costa da África. Então você vai para a costa da África e você vê naquele deserto um grupo de seres humanos marchando, caminhando e correndo. E você vê uma criança assustada que estende a sua mão para uma menina que vai correndo e marchando ao lado dela. E enquanto a menina pequena tenta segurar a mão da menina maior, as duas tropeçam num velho que caiu, pisam na cabeça dele, caem, se sujam na areia e se levantam tropeçando. E ao lado da menina vai um homem assustado, olhando para os lados, aflito. Ele acredita que ele está ouvindo vozes e ele se imagina perseguido por bichos de todo tipo. E ele vai com uma mulher ao lado dele, e a mulher tem uma barriga muito grande, dentro dessa barriga um feto que já não está mais vivo. E na sua pequenina caravana, algumas poucas crianças de colo, alguns outros homens assustados, algumas outras mulheres que se arrastam cansadas. Eles carregam bichos que acabaram de matar e ainda estão ensanguentados. E no meio dessa caminhada, a menina vê alguma coisa se mexer na terra, ela se abaixa e pega. Você, olhando da sua espaçonave, tem a sensação de que ela pegou um verme. É um negócio que se mexe na mão dela e ela come aquele bicho empoeirado ou cheio de terra. E aquela mulher que tem a barriga grande, ela está agonizando de dores. E ela cai no chão, olha para o alto e tem a sensação que lá existe um ser assustador que vai devorá-la a qualquer momento. E então termina o professor Luiz Felipe Pondé dizendo que esses são os nossos ancestrais, são os nossos antepassados. Eu ouvi essa história, deve ter bem uns 2 anos. Mas quando há poucos dias eu contemplei essa tela chamada Caim, eu lembrei da descrição. Você imagina, você conhece a história de Caim, que matou o seu irmão, e que foi então expulso da presença de Deus e recebeu um sinal para que ele não fosse morto. E a Bíblia Sagrada diz que foi um sinal que o protegeu de ser morto, mas eu penso que foi um sinal que o condenou à vida. Não apenas foi um sinal que o protegeu de ser morto, mas foi um sinal que o condenou a continuar vivo depois de matar o irmão e depois de ter sido rejeitado por esse Deus, esse ser aí. Porque você imagina, Adão e Eva, o primeiro casal, os seus filhos, Caim e Abel. Adão e Eva estão expulsos do paraíso. Caim e Abel estão expulsos do paraíso, eles estão do lado de fora. Deus não é mais aquele ser amigável e amistoso do paraíso. Deus é o juiz que os expulsou. Eles tentam se apresentar para esse Deus, que eles não fazem muita ideia de quem seja, nem como seja. Eles não fazem muita ideia de quais são os critérios desse Deus. Esse Deus para eles é razoavelmente desconhecido. Um oferece um bicho, o outro oferece fruto da terra,
o que oferece um bicho recebe o favor desse Deus, o que oferece fruto da terra é rejeitado por esse Deus. Então eles estão fora do paraíso diante de um ser que tem o poder de destruí-los e esse camarada chamado Caim não conseguiu conquistar o favor deste ser. Cresce no coração dele a inveja pelo irmão que é agraciado deste ser. Ele mata o irmão, é advertido por essa divindade, ou por esse ser supremo, ou por esse Deus, digamos assim. É advertido, o pecado está aí à tua porta e a ti compete dominá-lo, mas ele não domina o pecado, ele mata o irmão. Agora ele tem uma culpa diante do pai, Adão, ele tem uma culpa diante da mãe, a Eva, ele tem uma culpa diante desse Deus, ele tem um irmão morto, a mão está suja de sangue, esse Deus aparece novamente e o expulsa pela terceira vez. Porque a primeira expulsão é a expulsão do paraíso, a segunda é a rejeição do seu sacrifício, e a terceira é a condenação pelo seu crime. Então ele é lançado e sai carregando o que pode como um errante, né? Caim é um errante. Eu me pergunto, o que é possível para esse camarada saber a respeito de Deus? Agora, viaje no tempo novamente e chegue numa igreja que lê o Evangelho segundo São João e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você vê um pastor explicar que esse Filho unigênito é Jesus de Nazaré, e que Jesus de Nazaré morreu no seu lugar e no meu, como prova do amor de Deus, porque o mesmo João que escreveu esse evangelho que você está estudando na sua igreja evangélica, escreveu uma carta, uma epístola em que ele apresenta uma definição de Deus, dizendo Deus é amor. E quando você lê Deus é amor, você se lembra de Jesus, você se lembra da cruz, você se lembra de tudo o que o seu pai falou para você, que a sua mãe, que o papai do céu é bom, que o papai do céu é maravilhoso, e que o papai do céu nos deu essa comidinha, e que o papai do céu nos deu essa caminha, e que o papai do céu nos deu esse remedinho, e que o papai do céu nos deu essas férias maravilhosas, e que o papai do céu é cheio de misericórdia, é cheio de amor e de compaixão, e você pensa em tudo isso e compara essa compreensão que você tem de Deus, que Deus é amor, porque você ouve falar desse papai do céu desde que você é pequenininho e pequenininha, com o Caim, que é errante na terra, tendo o pai expulso do paraíso, tendo seu sacrifício de oferta a Deus rejeitado e tendo as mãos sujas de sangue por ter assassinado seu irmão, e tendo lá no alto os olhos esbugalhados de um Deus cheio de ira, que derrama sobre ele juízo e o condena a viver com a sua culpa e a errar sobre a terra. Pense nessa figura de Jesus Cristo num crucifixo. Esse Jesus Cristo de cabelos longos, olhos azuis, a pele branca. Esse Jesus anglo-americano, europeu anglo-americano. Né? Um Jesus bonitão, do Mel Gibson. Pensa nesse Jesus, pensa nos quadros que os artistas medievais pintaram para esse Jesus, penso numa cruz, essa figura, e debaixo dessa figura escrito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou debaixo dessa figura Deus é amor. E pensa no Caim, a distância que existe entre essas duas percepções de Deus. Pensa num salmo de Davi,
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pense num salmo de Davi, porque a sua ira dura só um momento, no entanto, o seu favor permanece a vida inteira. Quanto tempo demora para que um ser humano deixe de ter a percepção que esse Caim tem de Deus, para ter a percepção que um Davi, um rei Davi, tem de Deus, que um apóstolo João tem de Deus. E pense como que os líderes religiosos de hoje, que você conhece, entre os quais eu me incluo, pense na percepção que os líderes religiosos de hoje têm a respeito de Deus. O Caim, o rei Davi, o apóstolo João e um bispo, ou um pastor evangélico. O que existe de coerência entre essas percepções de Deus? Qual foi o máximo de percepção, ou qual foi o máximo aproximado da percepção de Deus? Isto é, quando foi que um ser humano pensou sobre Deus mais próximo daquilo que Deus realmente é? E aquilo que você pensa hoje a respeito de Deus está a que distância daquilo que Deus realmente é? O nosso problema é que muito provavelmente sequer somos capazes de avaliar a distância que existe entre aquilo que hoje nós pensamos a respeito de Deus e aquilo que Deus realmente é. Quanto mais se nós pudermos saber o que Deus realmente é. A Bíblia Sagrada é esse registro de como a humanidade sai de Caim, o errante, passa por Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo apóstolo. E aí começa a cair. E nós estamos no ano de 2011. Aqui em cima tem o ápice, que é Jesus de Nazaré. O Velho Testamento vai preparando esse Jesus que chega, e o Novo Testamento traduz esse Jesus que chega para revelar a natureza, o caráter e a identidade desse Deus que olhou lá de cima para Caim, o errante. Então a Bíblia Sagrada tem esta finalidade e tem esta relevância na história da humanidade. Não é sem razão que a Bíblia Sagrada é o texto mais conhecido e, na verdade, não necessariamente a Bíblia Sagrada, mas com certeza a Bíblia Hebraica, o texto mais conhecido da humanidade. E essa Bíblia Hebraica que nós, cristãos, chamamos de Velho ou Antigo Testamento, dá origem ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo, as três religiões consideradas monoteístas da civilização humana. Então, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós falamos de uma coisa desse tamanho.
Por isso é que eu creio que o tema central da Bíblia Sagrada é o monoteísmo. Feito esse preâmbulo, vamos facilitar agora as coisas e pedir licença ao sagrado e ao Deus da palavra de Deus, para nós tratarmos esse livro como uma peça literária. Uma peça literária. Então, vamos olhar para esse livro, a sua estrutura, a sua linha narrativa, etc, etc. É o que nós vamos começar a fazer daqui para frente, por alguns encontros, para depois nós voltarmos a pisar no solo sagrado do conteúdo da Bíblia. Então, coisa fácil. O Velho Testamento é assim dividido. O Velho Testamento é o arco do triunfo. Na primeira coluna, à sua esquerda, você encontra 5:12. No meio, 5. E na coluna da direita, 5:12. Você vai memorizar isso fácil. Aí estão todos os livros do Velho Testamento, da Bíblia chamada protestante, né? Nós já estudamos isso no outro encontro. Nosso Velho Testamento, nós que somos protestantes, tem 39 livros. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Fácil de gravar. 39 no Velho, 3 vezes 9, 27 no Novo. Está vendo aí? Cabalístico. Então, 39, 27. Então, os 39 do Velho Testamento estão assim divididos. 5, os 5 primeiros da sua coluna da esquerda, Pentateuco. Os outros 5 do meio, poéticos. E os outros 5 da ponta, proféticos. Os 12 da coluna da esquerda são os livros históricos. E os 12 da coluna da direita são os livros proféticos também. Na sua coluna da direita tem 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Na sua coluna da esquerda você tem os 5 livros do Torá, o Pentateuco e os 12 livros históricos. No meio dos dois você tem os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Então você tem Pentateuco, poéticos e proféticos. E embaixo do Pentateuco, os históricos. Está claro aí? Facinho, né? Então, quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São chamados livros poéticos. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Os livros históricos, de Josué a Ester. E os livros proféticos do lado de lá. Eu aprendi isso num seminário que eu fiz em 1990, 89, mais ou menos, chamado Caminhada Bíblica. O autor deste seminário, o camarada que bolou essa maneira de ensinar a Bíblia, chama-se Bruce Wilkinson. O Bruce Wilkinson, ele disse o seguinte, que a história da Bíblia é contada nestes 17 livros aí da coluna da esquerda, de Gênesis a Ester. A história do povo hebreu. Os livros poéticos falam dos sentimentos dessas pessoas que viveram a história. Então, por exemplo, os Salmos está lá no livro poético. Tem um Salmo de Davi, mas a história mesmo de Davi está no primeiro livro de Samuel. Então, a história, se você lê de Gênesis a Ester, você lê a história. Os livros poéticos são a sabedoria, a poesia, os louvores, a liturgia, as expressões de adoração, as orações, os lamentos das pessoas que viveram a história. E os livros proféticos são os sermões que Deus pregou para esses caras que viveram aí na história. Então a história mesmo
do povo hebreu está contada nesses 17 livros, os 5 do Pentateuco e os 12 livros históricos. Correto? Os poéticos falam de sentimentos, poesia, liturgia, orações, sabedoria. E os proféticos são as mensagens pregadas para esse povo. Essa história dos livros aqui, desses 17 primeiros livros, está vendo aqui da coluna da esquerda, a história do Pentateuco e dos livros históricos, então ela está dividida em períodos, e é importante você gravar quais são os principais períodos dessa história e dessa narrativa bíblica. Criação, Gênesis, capítulos 1 e 2, a queda, no capítulo 3, a expulsão do paraíso, dilúvio no capítulo 6, Babel no capítulo 11, aliança abrâmica, ou abraâmica, né? Está errado aqui, abraâmica, a aliança abraâmica, essa aliança de Deus com Abraão, eu trarei uma descendência, eu farei de ti uma grande nação, é Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 começa a história do povo hebreu. Aí vem os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e alguns estudiosos colocam José. Gênesis conta só isso. Vai até a história de José quando José chega no Egito. Correto? No Egito. No Egito, isso aqui vai ficar disponível no site para você. Não se preocupe em copiar, porque todos os slides estão disponíveis no site para você. No Egito, aí você encontra a história de José no Egito. Você vê a escravidão desse povo, uma escravidão que dura quantos anos? Quantos? Quanto tempo o povo hebreu fica escravo no Egito? 420 anos. 420 anos. Procura na sua Bíblia que você vai achar. 420. Nós costumamos falar 400, mas não. São 420 anos de escravidão no Egito. Depois de 420 anos de escravidão no Egito, aparece essa figura extraordinária chamada Moisés. É ali com Moisés que celebram a primeira Páscoa e tem a libertação desse povo que vai para onde? Liberto do Egito, vai para onde? Vai para a terra de Canaã. A caminho da terra de Canaã, eles fazem uma parada. E aí a aliança abraâmica, ela é acrescida da aliança mosaica, no Sinai. Eles estão saindo do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, estão indo para a terra de Canaã. Quanto tempo demora a viagem entre o Egito e a terra de Canaã? Quanto? 3 meses. 3 meses. 3 meses depois que eles saem do Egito, eles chegam na margem de Canaã. 3 meses. Aí Moisés escolhe 12 espias. Mas nessa parada aí no Sinai, eles recebem as tábuas da lei, eles recebem as orientações sobre os levitas e os sacerdotes e as orientações a respeito do tabernáculo. A aliança mosaica está aí, nos livros de Êxodo, de Levíticos e de Números, conta essa história daí. Correto? Terra prometida. 3 meses depois eles chegaram na terra prometida. Josué e Caleb são os únicos 2 espias dos 12 que foram olhar a terra. Lembra dessa história? 3 meses de viagem, chegaram lá, olharam a terra, voltaram os 12 espias e falaram: olha pessoal, a terra é maravilhosa, mas o pessoal que mora lá é grande. A terra é habitada por gigantes. Aí a comissão de 12 se reúne, 10 votam para não entrar. Nós vamos apanhar desse pessoal, a terra está ocupada. E Josué e Caleb dizem: não, Deus vai nos dar essa terra, Ele prometeu que daria, Ele vai dar essa terra para nós.
Só que Josué e Caleb são vencidos. Então o que é que Deus faz? Pega essa geração que saiu do Egito, anda com ela no deserto durante 40 anos, aí morre todo mundo, menos Josué e Caleb. Morre todo mundo, aí tem uma outra geração. Então, primeira viagem, 3 meses. A segunda viagem, 40 anos. A segunda geração, então, para na porta de Canaã. Mas antes de parar na porta de Canaã novamente, Deus renova com a segunda geração a lei. Por isso que você vai ler na sua Bíblia, você tem os 10 mandamentos em Êxodo 20, e você tem os 10 mandamentos em Deuteronômio 5. O que é Deuteronômio? A nova lei. Deuteronomos. A nova lei, mas não é nova no sentido de outra, é a repetição da lei. Êxodo 20 é a lei para a primeira geração. Essa que morreu no deserto aí nos 40 anos. A nova geração para de novo e aí tem Deuteronômio 5, a repetição da lei. Moisés reúne o povo e fala: pessoal, é o seguinte, primeira geração morreu porque não quis entrar, agora é a nossa vez, vamos decidir se a gente vai entrar ou não vai entrar. E antes de vocês decidirem, deixa eu rememorar para vocês aqui o projeto de nação que Deus quer colocar nessa terra. Então ele dá Deuteronômio. Repete toda a lei para a segunda geração. Aí eles entram na terra. Deuteronômio, conquista da terra prometida. E eles na terra prometida dividem a terra entre as 12 tribos. Então dividiram a terra em quantas partes? 11 partes. Porque eram 12 tribos, mas a tribo dos levitas não tinha terra. Por quê? Vivia da oferta dos dízimos e das contribuições das outras 11 tribos. Então a terra foi ocupada por 12 tribos, mas dividida em 11 partes. E nesse período, Israel, ou o povo que está se estabelecendo ali, essa nação, tem um governo. Como que Israel é governado? Pelos juízes. Aí que você entende o livro dos juízes. Está entendendo? Ó, Gênesis contou a história da criação, a queda, expulsão do paraíso, dilúvio, Babel e Abraão. Aí contou a história dos patriarcas até José, quando José chega no Egito e os descendentes de Abraão se multiplicam no Egito. São libertos com Moisés. Aí nós já estamos no livro do Êxodo. Aí eles param, refugam. Números é a peregrinação pelo deserto. Deuteronômio é a repetição da lei do Sinai. E Levíticos é o detalhamento da lei que Moisés dá para esse povo daí. Aí eles entram na terra, o livro de Josué. O livro de Josué conta a conquista da terra, e o livro dos Juízes conta como vivia esse povo na terra de Canaã, que eles acabaram de conquistar. Juízes. O último juiz foi um camarada chamado Samuel. Samuel é o último dos juízes. E é Samuel que recebe uma comitiva lá do povo que diz assim: Samuel, é o seguinte, nós observamos que todas as nações em volta têm um rei, nós queremos um rei também. Samuel então vai falar com Deus e diz assim: Deus, os caras querem um rei. E Samuel fica muito triste porque ele se sente rejeitado como governante. Ele se sente rejeitado como governante. E Deus diz para ele: olha, o povo não está te rejeitando a ti como governante, mas a mim como Deus. Depois desse período dos juízes, aliás, o nome de alguns juízes aí, alguém pode lembrar? Débora, Sansão, Gideão, Jefté, e por aí vai. A gente vai estudar os juízes depois, detalhadamente, cada período desse da história. Uma vez que o povo pede um rei, Israel entra num período chamado de Reino Unido. Eles vivem mais ou menos 400 anos na terra de Canaã sem um rei.
Eles vivem lá no período dos juízes mais ou menos uns 400 anos. Aí eles pedem um rei, aí entra o período do Reino Unido. As 12 tribos, então, obedecem a um único rei. O primeiro rei é Saul, o segundo rei é Davi, e o terceiro rei é Salomão. 40 anos de reinado para cada um deles. 40 anos para Saul, 40 para Davi, 40 para Salomão. Reino unido. Israel é um povo só, um território só, um estado só, um rei só. Quando acontece isso, de Salomão morrer, o filho dele, Roboão, herda o trono. E aí a Bíblia vai contar que Roboão vai se aconselhar com os amigos dele da faculdade e diz o seguinte: o meu pai foi linha dura. Ele arrecadou muito imposto. Também para construir o templo que ele construiu, teve que arrecadar muito imposto. Então o Salomão castigou o povo com o imposto. E o Roboão vai perguntar para os amigos dele. Tinha acabado de chegar de Harvard, fez um curso lá sobre governo. E ele conversa com o pessoal de Harvard. Fala, escuta, o que eu faço? Os ministros do tempo do pai dele, o Salomão, dizem, pega leve, o povo está extenuado, o povo está espoliado. Pega leve com esse povo. O Roboão diz o seguinte, pega leve coisa nenhuma, senão esse povo não vai me respeitar. Eu vou multiplicar a dor desse povo e eu vou ser ainda mais pesado que o meu pai. A coxa do meu pai será o meu dedo mindinho. Essa é a fala de Roboão. Aí surge um cara no reino chamado Jeroboão e lidera uma rebelião, uma revolta, e o reino se divide. O reino se divide. O reino do norte, 10 tribos seguem Jeroboão e apenas 2 tribos ficam com Roboão. Reino do norte vai se chamar Israel, reino do sul vai se chamar Judá. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. Então é reino dividido, aí entra num período de 400 anos. É nesse tempo do reino aí dividido que surgem os profetas. Os profetas começam a pregar para esse tempo aí, porque olha, o reino do norte teve uma sucessão de reis. Quantos foram? 19. O reino do sul teve uma sucessão de reis. Quantos foram? 20. O reino do norte teve... o reino do sul, dos 20, teve 8 reis que foram fiéis a Deus. Josias, Ezequias, 8 de 20. No reino do norte, de 19, quantos? 0. Nenhum fiel a Deus. Então, quando chega o ano 722 antes de Cristo, 722 antes de Cristo, a Assíria, capital Nínive, invade o reino do norte e manda todo mundo embora e toma posse do território. Aí os profetas vão para o reino do sul e começam a dizer, ó, vocês viram o que aconteceu no reino do norte. Os caras não foram fiéis, Deus deu um espalha-brasa lá, voou pena para tudo que foi lado. É bom vocês colocarem a casa em ordem, é bom vocês abandonarem a idolatria de vocês, a imoralidade de vocês, vocês se aprumem aí no sul, porque o norte foi para o espaço. A Assíria chegou e ocupou o território, deu um espalha-brasa. Depois da Assíria, no ano 587, a Babilônia invade o reino do sul, destrói o templo de Salomão, toma Jerusalém e pega a nata desse povo lá do reino do sul. Aliás, as 2 tribos do sul que ficaram fiéis foram Judá e Benjamim. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Paulo, apóstolo, quando se apresenta aos filipenses, ele diz que é da tribo de Benjamim. Israel tinha na tribo de Benjamim a sua tribo mais guerreira. Israel formava-se para a guerra
numa estrutura militar, uma estratégia militar assim de um triângulo, como se fosse a ponta de uma lança. O exército de Israel lutava contra os seus inimigos. E a primeira tribo que fazia a ponta do exército de Israel era a tribo de Benjamim. Eram os maiores guerreiros de Israel. E o grito de guerra de Israel era: atrás de Benjamim, ó Israel. Então Paulo era da tribo de Benjamim. Então as duas tribos do sul, Judá e Benjamim. Quando é o ano 587, a Babilônia invade. Já não é mais o Império Assírio quem está no comando, no poder. Não é mais a Assíria, grande potência mundial. A Babilônia invade. Leva para o exílio, para o cativeiro, o povo. E faz o povo construir ponte lá na Babilônia. Hospital, escola, praça, chafariz e viaduto e por aí vai. A postura de expansão da Assíria era ocupar o território e mandar o povo embora. A postura expansionista da Babilônia era dominar um povo e levar o seu povo, e deixou a terra lá abandonada. Porque foi lá e pegou todo mundo de Israel que pôde, das duas tribos do sul, e levou para a Babilônia, para trabalhar lá na Babilônia. Só que esse aí é o período do cativeiro babilônico. Dura quanto tempo? 70 anos na Babilônia. Cativeiro na Babilônia, 70 anos. Depois da Babilônia, então, primeiro império assírio. Ocupa a terra e manda todo mundo embora. Segundo império babilônico. Pega o povo da terra, deixa a terra lá e leva o povo para trabalhar na Babilônia. Depois da Babilônia vem o Império Persa. Vem o Império Persa. Qual é a política do Império da Pérsia? Eu não quero nem esse território e nem quero esse povo aqui trabalhando aqui para mim. Eu quero esse povo conquistado lá no território dele, trabalhando lá e mandando a grana para cá. Correto? É inteligente. Porque a Assíria tomou conta do território e deu um espalha-brasa no povo, foi todo mundo embora. A Assíria, como império opressor, descartou mão de obra escrava. Tá certo? Mandou o povo achar outro lugar para morar. A Babilônia levou a mão de obra escrava, mas descartou o território e a riqueza do território. O que a Pérsia fez? Manda esse povo de volta lá para a terra deles, deixa eles cultuarem o Deus deles, comerem a comida deles, cantarem as músicas deles, falarem a língua deles, torcerem para o time de futebol deles e eles que mandem o dinheiro para cá. Você já viu isso acontecer em algum lugar do planeta? Então a Pérsia fez escola. E é por causa dessa política expansionista da Pérsia que devolve para a terra de Canaã, ou para o Reino do Sul, ali para a Palestina, os que estavam no cativeiro, depois de 70 anos eles voltam. É por causa dessa postura que Jesus vai nascer em Belém. Porque imagina, se o último império a suceder as potências aí mundiais fosse a Assíria teria chegado, mandado todo mundo embora, Jesus ia nascer em Belo Horizonte, em São Luís do Maranhão, sei lá onde ia nascer. Né? Mas não, a Pérsia traz todo mundo de volta. E é aí que surgem essas personagens extraordinárias. Lembra-se de Esther? Esther é rainha na Pérsia. A Esther tem um papel fundamental com o rei para fazer esse povo voltar. Assim que Mardoqueu diz para ela, né, ou Mordecai, foi para esse tempo que Deus colocou você aí no palácio. Então Esther tem um papel fundamental na volta do povo depois do exílio. Zorobabel reconstrói o templo. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E Esdras traz o povo de volta e faz a renovação da aliança com o povo quando ele se estabelece de novo aí no sul. Depois dessa volta do exílio, silêncio absoluto por 400 anos,
representados aí pelas páginas em branco da sua Bíblia Sagrada, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio, até que esse silêncio em Israel é rompido quando João Batista aponta para um sujeito e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o desejado de todas as nações acabou de pisar a terra de Israel. O Messias chegou. Então, a saga de Israel é essa aí. O que é importante que você tenha noção? Primeiro, não dá para datar. Eu sei que tem gente que acredita que o ser humano tem apenas 6.000 anos, mas parece que é uma questão sem comentários. Então, o período do Gênesis não dá para datar. Quando em que momento da história da humanidade existe esse tal desse Adão e essa Eva? Né? Não tem data. Mas os patriarcas ali, de Abraão para frente, nós estamos falando de 2.000 anos antes de Cristo. Correto? Há quem diga que o período ali do dilúvio e de Babel tem 2.000 anos antes de Abraão. Tá? É por isso que o pessoal diz que o ser humano tem 6.000 anos. 2.000 anos entre o dilúvio, ou Babel, e Abraão. 2.000 anos de Abraão até Cristo. E 2.000 anos de Cristo até nós. Então, 6.000 anos. Mas não vale a pena gastar tempo com isso. Mas de Abraão para frente, 2.000 anos. O êxodo do Egito, nós estamos no ano 1400 antes de Cristo. O Reino Unido por volta do ano 1000 antes de Cristo. Por isso é que os profetas, eles começam a aparecer no ano 800 antes de Cristo. Os profetas, inclusive, estão divididos entre profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Os profetas que falaram: olha, Deus vai castigar se vocês não colocarem a casa em ordem. Os profetas que profetizam no exílio, como por exemplo Daniel, é um profeta exílico. Quando Daniel prega, ele já está na Babilônia. Lembra que ele está na Babilônia? Ele é jogado na cova dos leões porque ele se recusa a adorar o Nabucodonosor. Então Daniel é um profeta exílico. Tá? Isaías, por outro lado, é um profeta pré-exílico. E os outros profetas são pós-exílicos, alguns outros. Então os profetas começam a aparecer no ano 800 a.C. Platão aparece no ano 500 a.C. Isaías é mais antigo que Platão. Então a cultura grega começa a aparecer aí bem depois, mas aí nós temos no 587 a Babilônia, depois no ano 500 ou aí a volta do cativeiro, e o povo se estabelece, é o período da reconstrução do templo em Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém e os 400 anos de silêncio até Jesus Cristo. Essa é a referência. Então, se você lembrar esses períodos, esses blocos, né? Você está lendo a Bíblia, você está lendo o livro de Números. Números está onde aí? Números está antes ou depois do Êxodo, na história de Israel? Depois do Êxodo. Números está contando a história de quem? Está contando a história daqueles caras que ficaram 40 anos lá circulando pelo deserto. Tá bom? Se você está aí, por exemplo, no livro dos reis, você está no período do reino dividido. Se você está lendo o livro de Samuel, a história de Davi, Saul, Salomão, você está no período do Reino Unido. Está vendo? Você está lendo Josué, você está lendo a conquista da terra. Então, acho que os blocos de tempo são os patriarcas, José no Egito, libertação com Moisés, 40 anos de deserto, juízes, Reino Unido, reino dividido, exílio, volta do exílio, silêncio até chegar Jesus. Então, essa aqui, eu acredito, é a moldura da narrativa bíblica. Eu volto para
esse quadro que eu penso que é muito importante para você, Pentateuco, poéticos e proféticos, os proféticos, os profetas maiores e os profetas menores. Por que que são profetas maiores e menores? Somente por uma razão. Os profetas maiores escreveram bastante e os profetas menores escreveram um pouquinho. É só por isso. Não tem outra razão. Não é uma questão de relevância, de importância, de estatura física, nem de graduação, nem de um tinha doutorado, o outro era semi-analfabeto, não tem nada disso. Um escreveu mais, outro escreveu menos. Os que escreveram menos foram classificados como profetas menores, que escreveram mais foram profetas maiores. Lembre-se, essa coluna da esquerda aí, do Gênesis até Esther, você lê toda a história e toda a saga de Israel. É muito interessante que primeiro e segundo livro de Samuel, o primeiro e segundo livro de Samuel, Reino Unido. Primeiro e segundo livro dos Reis, Reino Dividido. E o livro das Crônicas são as notícias do jornal, ou os editoriais desses períodos todos aí. Se você pegar as crônicas, você está repetindo as histórias contadas em Samuel e Reis. Aliás, só a título de curiosidade, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis. Não existe 1 Reis. É primeiro livro dos reis. É masculino. Primeiro livro dos reis. Tá certo? Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Então é primeira a Timóteo. Primeiro de Samuel. Primeira aos Tessalonicenses. Pegou? Só fechou parênteses. Então, é importante você saber essa estrutura aqui do Velho Testamento e é importante você ter uma compreensão de quais são os grandes blocos de tempo em que essa história aí está sendo contada. E eu insisto que enquanto nós estivermos olhando essa história, ao longo dos nossos próximos encontros, nós estaremos em busca de identificar esse Deus que vai se revelando e se apresentando como o único Deus. Quem é esse Deus? Qual a identidade dele, qual o caráter dele? Ele como único que se revela a partir de um povo, mas que tem ambições universais que são explicitadas nas últimas palavras de Jesus quando antes de sua ascensão. Vocês serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Porque esse Deus que se apresenta e se revela a um povo a partir de Jerusalém, a partir de Sião, a partir da descendência de Abraão, esse Deus, ele é o único sobre todo o universo e até, no nosso caso, os confins da terra. A minha oração é que, ao longo desses encontros, nós sejamos capazes de conhecer melhor a história de Israel e conhecer melhor esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já veio uma pergunta aqui que eu não sei responder, eu tenho que pesquisar. Quando o povo começa a ser chamado de povo hebreu? Não sei. Tem uma explicação aqui que eu não vou arriscar dar a explicação agora, porque eu vou me perder, eu vou explicar errado. Mas tem uma explicação muito interessante. Por que é povo hebreu? Caim matou Abel e foi para outra região. E se Adão e Eva eram os pais e não tinha mais ninguém na terra, como ele casou e teve filhos. Então, aqui começam a surgir os problemas e as perguntas, que a resposta não devia ser gravada. Mas de onde nós tiramos a ideia de que não havia mais gente na terra?
de que só existia realmente um primeiro casal. Lembre-se, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não está contando, não é uma narrativa científica das origens da vida e da humanidade. A Bíblia é um livro que pretende revelar esse Deus e não explicar cientificamente a humanidade. Inclusive, a ordem dos dias da criação é muito complicada cientificamente. Como é que uma coisa existe antes da outra ali? Se no primeiro dia Deus fez A, como é que no segundo dia tem o B? Então a Bíblia quer mostrar que por trás desse universo existe um Criador, uma intenção inteligente e amorosa, mas não quer explicar cientificamente como as coisas aconteceram. Então, eu não tenho muita certeza que só existiam Adão e Eva na terra quando Caim foi expulso. Qual a sua opinião da Bíblia na ordem cronológica? É boa para estudos? Eu nunca usei, mas talvez seja como referência de estudos. Não existe uma Bíblia boa para estudos. Se você quer estudar a Bíblia, você vai ter que usar várias Bíblias. Você vai escolher uma com a qual você vai se identificar. Eu, pessoalmente, quando eu preciso estudar a Bíblia, que é diferente de fazer leitura devocional, ler a Bíblia, quando eu quero estudar, eu quero checar, eu tenho a Bíblia de Jerusalém como a minha Bíblia de referência por enquanto. Mas se você quer estudar a Bíblia, você vai precisar de várias. A Era Jurássica está inserida em qual contexto? Na Bíblia não está. Babilônia é hoje o atual Iraque? Alguma relação profética em relação à situação atual entre nós? Não, é o atual Iraque, mas eu não vejo relação profética com o que está acontecendo hoje. Ou melhor dizendo, eu não faço uma leitura apocalíptica dos fenômenos mundiais. Teve a tsunami, tá vendo? Está chegando o fim do mundo. Calma, muita calma nessa hora. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de leitura. Então, não sou a melhor pessoa para responder. Deus mudou ou a humanidade mudou? Não, a percepção da humanidade a respeito de Deus mudou. Foi mudando ao longo do tempo. Mas quando a Bíblia diz em Hebreus que Deus ou Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ela está querendo afirmar isso. O caráter de Deus não muda. Mas a percepção que se tem de Deus muda sim. De onde vem o termo Sion e o que significa? Sião, a terra de Sião, o Monte Sião. O Monte Sião sobre o qual está estabelecida a cidade de Jerusalém. Quando o Império Romano entrou na história de Israel, como era a submissão dos romanos? Os romanos aparecem no Novo Testamento. Você viu que eu contei até o Império Persa. O Império Persa é sucedido pelo Império Romano. Os romanos, eles aparecem nas páginas da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Quantas tribos? 12 tribos. Temos que verificar a narrativa bíblica e encontrar o nome das 12. Você faça isso, você vai achar. São 12 tribos, as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó.
Não tem a ver com os filhos de José, tem a ver com os filhos de Jacó, tá bom? A obra de Deus é tão linda quanto ele. Fale-nos então do momento de tristeza de Deus e arrependimento de Deus no Gênesis, que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Essa é uma outra pergunta muito interessante, que a teologia vai se dividir na hora de explicar. Se você faz uma leitura grega da Bíblia Sagrada, Deus não pode se arrepender. Deus não pode se arrepender porque o perfeito não se arrepende, né? Porque o perfeito, se ele se arrepende, ele está dizendo que ele não era perfeito. Tá certo? Então, na filosofia grega, o conceito de perfeição é um conceito de natureza do ser, um conceito ontológico. E o que é perfeito não pode mudar. Porque se ele muda para pior, deixa de ser perfeito. E se ele muda para melhor, é porque antes não era perfeito, porque podia melhorar. Então, na filosofia grega, o perfeito não pode mudar. Só que, lembra que eu falei que o Platão apareceu, o Isaías já tinha morrido? A mentalidade hebraica para falar de perfeição de Deus é outra. Deus não é apresentado na Bíblia Sagrada senão a partir das suas relações. O Deus da Bíblia Sagrada, ele é passional. Ele se ira, ele se alegra, ele se enfurece, ele se compadece. Então eu vejo que o Gênesis está falando dessa passionalidade de Deus, um Deus em relação. Você lê o Salmo 78 que você vai ficar desesperada, porque o Salmo 78 diz o seguinte, que Deus um belo dia se encheu de Israel, se encheu, largou de mão. Aí depois um anjo deve ter ido lá falar com ele, ou o filho dele, ou sei lá quem falou com ele, e ele falou, tudo bem, então eu vou voltar. Aí ele volta. E o salmista diz que Deus acorda como um bêbado acorda, como se Deus tivesse ficado bêbado. O Salmo 78 conta essa história, que Deus se encheu de Israel, tomou um porre, caiu lá no sofazão. Quando ele acordou do bode dele, ele foi ver em que situação estava Israel e retomou a caminhada com Israel. Mas teve um momento que ele abandonou. Como você vai explicar isso se você tem o referencial da cultura grega do perfeito? Como é que Deus abandona, depois muda de ideia e volta? Então, o Deus da Bíblia ele não pode ser lido com essas lentes da perfeição grega. Ele tem que ser lido com as categorias das relações da cultura hebraica. Tanto é que, enquanto os filósofos gregos discutem a matéria e a constituição do universo, a natureza do ser, os profetas estão debatendo o órfão, a viúva e o estrangeiro. O debate dos profetas é ético. O debate dos profetas é um debate de relações humanas e de relações com Deus. Não é da natureza do ser. Então, quando você lê na Bíblia que Deus se arrependeu, que Deus se irou, Deus se compadeceu, leia nessa categoria dos relacionamentos. E o Deus da Bíblia é um Deus passional, não é o Deus estático, imóvel dos gregos. Vocês estão mandando pergunta difícil para mim, hein? Essa pergunta aqui sobre taoísmo, eu não sei responder, não. Não sei nem as de cristianismo direito, de taoísmo, então, nem me diga. A ligação entre o atual Estado de Israel e as promessas ao povo de Israel. Há uma corrente teológica que diz que absolutamente sim. Eu faço parte da corrente teológica que diz que absolutamente não. Tem nada a ver o Estado de Israel de hoje com o Estado de Israel da Bíblia Sagrada. Inclusive, se você vai ler Gálatas, se você vai ler Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo falar categórica e taxativamente que os que são da fé
é que são a verdadeira descendência de Abraão. Numa afirmação muito simples, a igreja é o Israel de Deus. Não a igreja do Novo Testamento, mas a igreja como esta comunidade de gente de toda raça, tribo, língua e nação. Esse é o verdadeiro Israel de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Os que são da fé é que são o verdadeiro Israel de Deus. Agora, se Deus tem alguma pendência com esse povo que é descendência de Abraão, que ainda existe, que é o que dá a entender Romanos 8, 9 e 10, ou Romanos 9, 10 e 11, essa é uma discussão intensa, mas eu penso que o Estado de Israel não é uma continuidade daquele Estado da Bíblia Sagrada. No Alcorão pode revelar algo sobre Deus? Eu não sei responder, eu não conheço o Alcorão para responder isso. Mas em tese, Alá é o Deus de Abraão. E se você ler o livro do rabino Newton Bonder, Tirando os Sapatos, ele, um rabino, um judeu, ele foi à terra de Israel, fez o caminho de Abraão e lá ele encontrou os árabes muçulmanos, islâmicos. E na tradição dos árabes islâmicos, o filho da promessa é Ismael, não é Isaac. Isaac é o falso. O filho da promessa é Ismael. E o rabino Newton Bonder conta o susto que ele levou e como ele se sentiu quando ele foi tratado como descendente do filho bastardo. Que é como nós tratamos os descendentes de Ismael. Os descendentes de Ismael é que são os filhos descendentes do filho bastardo, não os descendentes de Isaac. Então, em tese, Alá é o Deus de Abraão. Por que a distância entre o nosso Deus cristão e os deuses orientais, do hinduísmo, indianos, etc. e tal? É justamente por isso, porque nessa história da humanidade, a humanidade foi tendo percepções do divino e do sagrado e das divindades. Cada povo foi construindo a sua estrutura de sagrado e a sua estrutura religiosa. Nós estamos acreditando que se há um único Deus, esse Deus único escolheu um caminho para auto-revelar-se, e esse caminho é a tradição que está registrada na Bíblia Sagrada. Mas nem todo mundo crê assim. Os 400 anos de silêncio, não há registro como foi esse tempo que o povo viveu, há registro histórico, sim. Há muito registro histórico desses 400 anos de silêncio, e a obra de Flávio Joséfo é um tratado muito grande a respeito desse período aí histórico. Gostaria de saber sua opinião sobre quanto tempo existe a Terra desde a criação do Gênesis. Caso não queira expor para todos, gostaria de receber por e-mail. Eu acho que a Terra tem milhões, milhões, milhões e milhões de anos. E eu acho também que a ciência está certa quando diz que o Homo sapiens sapiens tem 40 milhões de anos. Eu não tenho dificuldade de acreditar nisso. Aliás, tem uma coisa muito interessante que eu acho, que o livro do Darwin é a origem das espécies, não é a origem da vida. Ele só tenta explicar como é que as espécies foram se fragmentando. Se a explicação dele é cientificamente aceitável ou não, também não tenho condição de julgar. Pelo que parece, não é tanto assim. Mas eu não tenho dificuldade de acreditar que Deus é a origem da vida e origem da vida inteligente e capaz de se reproduzir como se reproduziu e se diversificou. Mas isso é uma questão muito pessoal.
Como 11 tribos se transformaram em 10 de Israel e 2 de Judá? Não, não são 11 tribos, são 11 territórios. São 12 tribos. A terra é que foi dividida em 11 territórios. Tá? Existiu uma geração pré-adâmica? Qual a sua ideia? Eu tenho uma ideia que existiu. Tenho uma ideia que existiu. Eu li uma vez um livro que inclusive foi publicado pela Vida Nova, A Imagem de Deus no Homem, em que o autor, que é um cientista, e o coautor é um teólogo, o cientista diz assim: a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Quanto tempo demorou entre pó da terra e Deus soprar nele o fôlego da vida? Será que demorou? Deus fez um bonequinho de barro e... Será que foi assim? Ou o pó da terra, Deus foi formando o homem matéria orgânica e matéria orgânica partilhada com o todo do universo criado, e num determinado momento essa matéria orgânica recebe o fôlego da vida ou a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sei, mas se eu descobrir lá no céu, não vou ficar assustado, não. Eu vou dizer assim, pô, bem que eu desconfiei que isso fazia mais sentido do que aquele negócio do bonequinho de barro e... Como foi uma vítima? Pois se não havia uma... Caim foi uma vítima, pois se não havia uma regra para agradar a Deus, posso acreditar que ele fez o seu melhor. Caim foi uma vítima, essa é a tese do Saramago no livro dele, o Caim, que ele acabou de publicar antes de falecer. O Caim. O Caim reclama com Deus, que Deus matou muito mais gente do que ele no Velho Testamento e sobrou para ele, Caim. Né? Então veja como é interessante, né? É muito importante a gente ler as pessoas que não concordam com a gente. As pessoas que não concordam com a gente, elas fazem perguntas que nos obrigam a pensar sobre a nossa fé, sobre a coerência da nossa fé. Né? Qual a explicação, por que razão Deus rejeitou Caim e aceitou o sacrifício de Abel? A Bíblia não explica. A gente vai deduzir depois que a vida está no sangue, que o sacrifício de Abel foi o sacrifício de um animal, né? E que o sacrifício de um animal oferecido por Abel foi um sacrifício que prefigurava o sacrifício do Cordeiro de Deus, e que o sacrifício de Abel, de Caim, que foi do fruto da terra, foi semelhante ao sacrifício de Adão e Eva no paraíso, porque Adão e Eva no paraíso, quando percebem a sua nudez, eles se cobrem com folhas, eles não se cobrem com peles de animais. Mas as folhas não foram suficientes para desviar a ira de Deus que estava posta sobre Adão e Eva. Assim como as folhas de parreira que cobriram Adão e Eva não foram suficientes para contentar Deus, e Deus julgou o casal, para cobrir o pecado do casal, também o fruto da terra não seria suficiente para cobrir o pecado de Caim. É por isso que o sacrifício do animal de Abel é aceito e o sacrifício do fruto da terra de Caim não é aceito. Mas isso é uma dedução muito posterior. Você imaginar que o Caim ia saber disso tudo daí é muito complicado, né? Ainda bem que está acabando aqui. Essa outra pergunta aqui que eu tenho que ler o texto. Se teve alguma tribo que recebeu porção de terra fora do território de Israel, de acordo com Josué, capítulo 15. Eu não lembro, a gente vai ter que pesquisar. O senhor poderia deixar uma lição de casa para o próximo encontro? Poderia, leia Gênesis. Leia o livro de Gênesis. Nós vamos, no próximo encontro, ficar só no Gênesis. Tá bom? E vamos aprofundar essa história da criação, da queda, dilúvio, Babel e dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá? Gênesis conta essa história daí. Então leia Gênesis. Se você acabar de ler antes de chegar ao próximo encontro, lê de novo. Tá?
Tá bom? Vai lendo Gênesis, vai lendo Gênesis, vai lendo Gênesis. Tá? Essa é a lição de casa para o próximo encontro. Eu deixaria, não como lição de casa, mas como uma reflexão devocional para você, essa paráfrase da fala do Alberto Caeiro. O universo não é uma ideia minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Deus não é uma ideia nossa. A nossa ideia de Deus é que é uma ideia nossa. Eu penso que, se é verdade, e assim eu creio, que não há nada que possa, como disse Spurgeon, que não há nada que possa tanto humilhar o nosso pensamento, quanto exaltá-lo, quanto a contemplação de Deus. Uma das atividades ou um dos empreendimentos mais sagrados da nossa caminhada espiritual é esse pensar a respeito de Deus, para que a nossa ideia a respeito de Deus se aproxime o máximo possível do que Deus é mesmo de fato. Entende isso? Quer ver como isso é tão importante? Imagine o seguinte, que você é Abraão e você tem o seu filho amarrado em cima de uma pedra e você levantou um cutelo para matar o seu filho porque o seu Deus pediu para você fazer isso. Tá? Agora imagine que você é o filho, é o Isaac, que está amarrado, e você está olhando para o seu pai, e o seu pai, imagino, está chorando, lágrimas dele estão pingando em cima de você, e ele está dizendo: meu filho, isso é para Deus, isso é para Deus, é por causa de Deus que eu tenho que fazer isso, e você está olhando ele. Você acha que os dois ali têm a mesma percepção de Deus? Eles sentem Deus da mesma maneira, eles entendem Deus da mesma maneira, eles se relacionam com Deus da mesma maneira. Então veja como as nossas experiências na vida determinam ou influenciam, na melhor das hipóteses, influenciam muito a nossa percepção de Deus. Né? Então não há na nossa peregrinação espiritual talvez um exercício mais extraordinário do que nós nos valermos do que a Bíblia Sagrada nos oferece de revelação de Deus para nós, do que essa contemplação, ou do que esse exercício constante de fazermos o ajuste entre o que a Bíblia fala a respeito de Deus e a nossa percepção de Deus. Principalmente levando em conta que a nossa própria percepção de Deus já contamina a leitura que a gente faz da Bíblia. Né? Então, se a gente leva a sério mesmo a nossa peregrinação espiritual, não dá para você dormir no barulho de um pessoal que se converteu ontem, é semi-analfabeto e já vai ditar ordem de teologia e de regra moral, e vai fundar igreja, vai ter programa de televisão e de rádio, o cara não sabe nem falar português, quer explicar a Bíblia, com todo respeito. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de seriedade. É uma questão de seriedade. O nosso exercício de investigar a Bíblia Sagrada na dependência do Espírito de Deus para que o nosso entendimento seja iluminado, para que a nossa compreensão de Deus vá se ajustando cada vez mais àquilo que Deus realmente é. Eu penso que o trabalho de casa mecânico é ler o Gênesis.
Mas enquanto você lê o Gênesis, o verdadeiro trabalho de casa é isso. É ler o Gênesis de joelhos, como dizia Lutero, a Bíblia deve ser lida de joelhos. É ler o Gênesis de joelhos para que o Espírito de Deus vá ajustando as duas imagens, aquilo que o Deus revelou de si mesmo e aquilo que você pensa a respeito de Deus, para que elas vão se aproximando, possam ir se aproximando o máximo possível. É o meu desejo, tanto para mim quanto para todos vocês. Amém? E uma boa noite a todos. Que Deus os leve na sua graça, na sua paz.